Que bom ter vocês aqui comigo e vamos falar hoje sobre geologia. A gente vai falar da estrutura da Terra, os agentes internos e externos que agem sobre a superfície terrestre, formando os diversos tipos de relevo. Seguindo nossa aula, nós vamos tentar compreender sobre os tipos de relevo. Mas antes que a gente fale dos tipos de relevo, é necessário a gente entender qual é a estrutura que sustenta esse relevo, as formas de relevo. Nós temos como estruturas básicas dentro da superfície terrestre os escudos antigos ou cristalinos, também conhecidos como crátons, são formações mais antigas da Terra, lá do período pré-cambriano. Esses escudos são formados por rochas magmáticas e metamórficas antigas. As formas de relevos predominantes nessas áreas de escudos são os planaltos e depressões. E interessante dizer também para vocês que nas áreas de ocorrência dos escudos antigos, os minerais metálicos, ferro, manganês e outros, ou seja, é uma área de exploração econômica muito importante para a humanidade. Temos também as bacias sedimentares, que é um relevo de formação de eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Essas bacias sedimentares são formadas por rochas sedimentares antigas e as principais formas de relevo que se apresentam nas bacias sedimentares são as planícies e planaltos sedimentares. O nome sedimentar já explica muito bem. Diz que esta superfície, ou essa estrutura, ela é formada exatamente de sedimentos derivados dos escudos cristalinos que vão se acumulando no decorrer dos tempos. E encontramos aí uma boa quantidade de recursos naturais voltados para níveis fósseis, ou seja, os lugares que nós geralmente encontramos, geralmente não, na verdade encontramos jazidas de combustíveis fósseis são nas bacias sedimentares. Entre esses combustíveis fósseis, só relembrando, nós temos o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. E por último temos os dobramentos modernos, que é o chamado relevo jovem, que é do período cenozoico. É nesses dobramentos modernos que nós vamos encontrar as cadeias de montanhas. São cadeias de montanha ou conjuntos de montanhas jovens que apresentam uma boa quantidade de rochas magmáticas, ou seja, são rochas derivadas do magma da Terra. A formação do relevo pode ocorrer através de dois agentes, os agentes internos e externos. Os agentes internos, também conhecidos como endógenos, que são provocados por ações do vulcanismo e tectonismo. Os agentes externos, ou exógenos, é o intemperismo, lixiviação e processos erosivos. E aí surgem algumas das formas de relevo que nós temos, inclusive predominantes aqui no Brasil. Temos os planaltos, que são relevos antigos e que sofreram intenso processo de erosão. As planícies são relevos jovens, resultante de processo de deposição sedimentar. E as depressões, que podem ser absolutas ou relativas. Aqui nós temos um perfil do relevo terrestre. Nesse perfil, nós podemos identificar cada uma das principais formas de relevo. Essa é basicamente a superfície do nosso planeta. Nós temos aí as planícies, são essas áreas mais baixas, planas, planaltos, áreas de formato arredondado, mas não tão altos quanto as montanhas, é onde geralmente encontramos as serras. E temos aquelas áreas mais baixas, que geralmente ficam entre um relevo e outro. São casos das depressões, que podem ser absolutas, quando estão abaixo do nível do mar, e as depressões relativas, quando estão acima do nível do mar. E aí, no centro, a gente pode ver de forma
bem mais alta, pontiaguda, porque são relevos de origem bem mais recentes, que são as montanhas. Esse perfil caracteriza muito bem as formas de relevo que nós vamos encontrar na superfície terrestre, como também, é claro, aqui no Brasil. Banda Agentes Internos na área chegando, é nós que tá. Quero ver todo mundo tirando o pé da litosfera, hein? Vem comigo. E aí, pra você que não sabe o que o ketchup diz pra mostarda, mano, é nós nas fritas. Yeah, vem comigo. Vem. Pra ficar em ti, gente, o Tite vai ensinar como cada agente interno o relevo vai formar. Movimento tectônico ao lado do vulcão faz a terra estremecer. Se proteja, meu irmão! Alfred Wegener, um alemão muito louco, mostrou que os continentes separaram-se aos poucos. Pra você que é gente boa ter uma ideia, havia um único continente que chamava-se Pangeia. Mas você, cabeça torta, que não quer acreditar, junte a África e a América e tem mais pra te mostrar em continentes diferentes. Rochas, fósseis de animal provam a teoria da deriva continental. Pra ficar em ti, gente, o Tite vai ensinar como cada agente interno o relevo vai formar. Movimento tectônico ao lado de vulcão faz a terra estremecer. Se proteja, meu irmão. Sobre o manto há grandes placas que formam a litosfera, se mexendo o tempo todo, dão forma à nossa terra. Quando cada placa segue um caminho diferente, as mina pira na cratera e o movimento é divergente, mas na mesma direção, bate uma na outra, o movimento é convergente e as minas ficam loucas. Surgem grandes terremotos, montanha e vulcão, é difícil de prever, como vimos no Japão. Quanto mais perto estamos de onde as placas se encostam, muito mais sentiremos os terremotos. E para medir a intensidade quando a terra se abala, não esqueça que é Richter o nome da escala. Pra ficar em ti, gente, o Tite vai ensinar como cada agente interno o relevo vai formar. Movimento tectônico ao lado de vulcão faz a terra estremecer. Se proteja, meu irmão. Se proteja, se proteja, se proteja. Um salve pros mano, um salve pras mina, um salve pra galera da periferia, um salve. Com isso, finalizamos a videoaula de hoje.